Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite, glórias a Deus. Como é bom ouvir essa sonora reciprocidade nesse cumprimento. Queremos saudar os que nos visitam com muita alegria, é uma honra tê-los. E queremos também abraçar o internauta que interage conosco nesta noite, com um fortíssimo abraço, convidando-o também a participar desse momento glorioso da palavra do Senhor. Depois desses louvores maravilhosos, depois de tudo que já aconteceu aqui, trazendo os céus à terra, trazendo a presença gloriosa do Senhor que já está conosco, já habita conosco, além de estar reunido conosco, nós queremos nesse momento anunciar o tema ou a temática que é as contrações finais. Então vamos ficar bem atentos, porque muita coisa e do que trataremos aqui, nós já trabalhamos, você já conhece, então será uma palavra muito familiar e familiarizada a todos. Eu quero introduzir esse tema, as contrações finais, com uma palavra muito conhecida, e nós vamos lê-la na íntegra, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do verso 14 ao 21, e a maior atenção da igreja, como sempre, do 14 ao 21. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta de Deus, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela honra de estarmos juntos, congregados, irmanados, em conjunto com o Senhor. Já desenvolvidos 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora pedimos a tua concessão, o teu favor, a tua benesse, para que tenhamos mais, Senhor, e mais desenvoltura, para ter a mesma dimensão, o mesmo dimensionamento que trouxeste aqui, espiritualmente, para que a tua igreja seja abençoada através desta palavra. É o que te pedimos e já agradecidos oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados do Senhor, é uma passagem conhecidíssima, vocês a conhecem plenamente. Jesus havia ressuscitado, estava ressurreto, ia caminhando com os discípulos na estrada de Emaús, e ia ali caminhando, e iam conversando dos discípulos a respeito das últimas coisas sucedidas ali, e Jesus, caminhando com eles, perguntou a eles: o que vos preocupa à medida que caminhais? E do que tratais à medida que estás caminhando? E ele, um deles, Cleopas, falou: tu és o único, porventura, em Jerusalém, que não sabes, que não conheces o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, profeta, homem poderoso em obras diante de Deus, e como ele foi, pelos principais sacerdotes e as nossas autoridades, entregue para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. A partir desse momento nós entendemos, nós estamos juntos nesse entendimento, e Jesus então vai confabulando com eles e está pronto a revelar-lhes o que de fato ocorrera. Porém, eles estavam com os olhos, diz a Bíblia, como impedidos de reconhecê-lo. Até aí Jesus não os incriminou, até aí Jesus não os acusou, e jamais acusaria, pelo fato de eles saberem que em recente passado próximo, bem recente, 3, 4, 5 dias, o Senhor havia sido dilacerado,
sangrado, tinha sido vituperado. Como é que podia o homem transfigurado, totalmente ensanguentado, e estaria agora andando com eles em plena forma, em pleno vigor físico? Como era difícil aquilo. Porém, Jesus, a tudo isso, conseguiu entender, perceber e não os incriminou por isso, muito pelo contrário, os entendeu. E aí nós vamos ter uma dimensão melhor, e ele vai no Lucas mesmo, aí 24, de 25 a 27, dizer o seguinte, aí mesmo, preste atenção, igreja amada. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu sobre todos os profetas, expondo-lhes o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Então repare que Jesus não os condenou, e jamais o faria, o Espírito Santo não condena, não os condenou, não os criticou e muito menos acusou, pelo fato de eles não o terem reconhecido. Mas Jesus falou da tardança, da necessidade, ou da necessidade, melhor dizendo, da ignorância de eles não estarem aptos e compreenderem as Escrituras, sobre as quais estava escrito que ele deveria padecer, ser entregue às autoridades e ressuscitasse ao terceiro dia. Honestos e tardos de coração para entender. Então Jesus criticou e discerniu e julgou espiritualmente o fato deles serem tardos e nécios em reconhecer ou reconhecerem e compreenderem as Escrituras. Então, sempre o Espírito Santo nos vai exortar para que estejamos aptos a compreender as Escrituras. E nessa noite não será diferente. Esse tema, as contrações finais, é um tema propositivo, é um tema absurdamente glorioso, para que entendamos como estamos próximos e como o Senhor fala conosco e como as Escrituras estão se cumprindo aos nossos olhos e debaixo, como diz um ditado popular, do nosso nariz. Então, amados, repitamos, na estrada de Emaús, Jesus andou com eles e não se preocupou com a admiração deles em não reconhecê-lo, mas ele ficou estupefato pelo fato de eles não reconhecerem as Escrituras e o que estava escrito nas Escrituras sobre Jesus. E concluindo, no Lucas 24, 32, a Bíblia diz assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, naquele momento, Jesus fez menção de eles travaram, não fica aqui, fica conosco. Jesus depois despedir-se, e eles depois sós dizem, não nos ardia porventura o coração, quando ao caminharmos com ele, ele nos expunha as Escrituras e o nosso coração ardia. Então, amado, Jesus estava preocupado não em ser reconhecido como um ser que fora totalmente trucidado, sangrado, vituperado, e eles, impactados, vissem o Senhor ressurreto. Ele estava preocupado, acima de tudo, com a compreensão que eles deveriam ter das Escrituras. Muito bem, nesse momento então, atentemos para algo glorioso. Preste bem a atenção. Em Mateus, capítulo 16, e vá atentando bem para o que o Senhor vai focar nesta noite. Em Mateus, capítulo 16, de 1 a 3, eu quero ler. Aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir
o aspecto do céu e não poder discernir, não podeis entender os sinais dos tempos? Então ele arremata dizendo: uma geração má, pervertida, uma geração má e adúltera, pede um sinal do céu, e nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Mas nessa noite, vamos aqui. Haverá bom tempo quando o céu estiver avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, olha que coisa linda, discernir, entender o aspecto do céu e não poder discernir os sinais dos tempos? Nessa noite o Senhor quer nos dizer: nós sabemos discernir o tempo. Os escribas e fariseus também sabiam. Mas vós não sabeis discernir os sinais dos tempos. Então, amados, entendamos algo nesta noite precioso. Quantas vezes nós, preocupados com geração bíblica, geração sociológica, nos atrevemos a, por propositura, imaginar uma temporalidade, uma visão temporal da vinda do Senhor? Quantos de nós colocamos e pautamos isso de uma forma estatística e sempre nos decepcionamos porque não é essa a vontade do Senhor? Então, alto lá e entenda algo glorioso. Em primeiro lugar, entenda algo glorioso nessa noite. Eu quero elencar aqui uma passagem muito conhecida das Escrituras para que você entenda o que e sobre o que iremos falar. Em Mateus 24, e eu volto à carga nesse comentário, em Mateus 24, dos versículos, deixa eu ver se é bom, vamos para esse mesmo. Mateus 24, versículos de 6 a 8. E certamente ouvirás falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Diga, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Diga, princípio das dores. Oh, glória! Porém, tudo isso é o princípio das dores. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Amados do Senhor, escutem bem, não vos assusteis. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim do tempo da graça. Ainda não é o fim da geração da igreja na terra para que ela seja subtraída, tomada, esse momento que ele estava falando. Então, vamos lá. Era o princípio das dores. Então, repare bem, no Oriente e em todo o mundo, mas principalmente no Oriente, o princípio das dores eram o princípio das... Olha o olhar de vocês, que convicção, contrações. A Bíblia vê, eu falei isso numa certa ocasião, alguns hão de lembrar-se, em fevereiro, nós falamos num termo, parturiente. O que é uma parturiente? Exatamente, é uma mulher que vai dar à luz, é uma mulher que é, exatamente, ela é parturiente, ela vai dar à luz. E o princípio das dores são esses: guerra, rumores de guerra, terremotos, parará. Porém, isso não é o fim, é apenas o princípio das dores, o princípio das contrações. Então, Deus vê o mundo, amados, e vocês vão ver, e nós vamos entender isso, como uma mulher que está para dar à luz. E quando ela for dar à luz, nascerá para o mundo, virá para a glória de Deus o Messias, o Senhor, e ele se entronizará, primeiro, para arrebatar a sua igreja, segundo, para reinar 1000 anos com ela, e por aí afora. Então repare que coisa linda, preste atenção nisso. Portanto, tudo isto é o princípio das dores. Você sabia que existem pessoas
sem pecarem, elas não pecam por isso, muito pelo contrário, mas por ignorância vivem dizendo que tudo isso é o princípio das dores. Irmão, não sai das primeiras contrações. É incrível tudo, vejo pregadores de tantos lugares, não cito nomes nem denominações, mas é assim assustador. Princípio das dores, irmãos, pelo amor de Deus, vamos ver isso nesta noite com segurança máxima. Então repare, eu passo a ler com você e para você, 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Acompanhe, por gentileza. Os que querem só ouvir, façam, não podem ouvir. O que quiser consultar a Bíblia no aplicativo, escrita, faça também. Mas fique atento. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, de 1 a 3. Irmãos, o vocativo é irmãos, ele está falando com a igreja. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Segure isso. Então o Senhor, primeiro, vem como ladrão. Fator surpresa. O ladrão avisa: hoje eu vou te assaltar, hein? Hoje eu vou te roubar. Olha, prepara lá, deixa a porta encostada que eu vou chegar. Não, irmão, ele é surpreendente. Noite, auge do pecado, auge da apostasia, auge do momento em que atingiremos a meia-noite, quando ouvir-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Então repare, isso relativamente, já escrevi, diz Paulo, do Espírito para vocês, e vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine. Olha que coisa linda. Agora, desculpe, irmão, estou afônico, e quando sai esse gravezinho dá uma afinada, tá? Mas o cabra aqui é do Senhor. Amém? Então não estranhe o afinar, amém? Vamos lá então. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:3. Já falei que vem de noite como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina ou destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, de nenhum modo escaparão. Aqui está para dar a luz, é a parturiente. Irmãos, quando andarem dizendo paz e segurança, e princípio das dores, princípio que nada, isso já passou. Sempre vai ter esses sintomas, irmãos, sempre. As primeiras contrações, elas culminam, elas afunilam, elas atingem o seu apogeu com as últimas contrações. E é o momento em que está às portas. Quando vai o bebê nascer lá no Oriente, está às portas, a parteira está chegando, olha a cabecinha dele. Irmãos, preste atenção. Então vou repetir, amados do Senhor, quando andarem dizendo de noite como ladrão, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Olhem para cá. De modo nenhum escaparão de ver a igreja sumir da terra. De forma nenhuma escaparão de verem a vinda visível do Senhor com a igreja em glória para vencer o anticristo e reinar no milênio. De modo nenhum escaparão quando o Senhor julgar o mundo. De modo nenhum, como vê as dores de parto, aquela que está para dar a luz. Então o princípio das dores é o princípio das contrações, que vão se avolumando, vão se afunilando, vão maturando, até o momento que alguém vai dizer: está às portas. Muito bem. Então, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Muito bem. Então, querida igreja do Senhor, quando foi, trabalhamos isso aqui também numa doutrina, quando foi que isso aconteceu? Vou fazer aqui uma espécie
de conexão. Em Mateus 24, de 32 a 34, para essa minha linda e amada pastora Nayuf, na nossa versão que está ministrando hoje a pastora, que nos leia Mateus 24, de 32 a 34. Mateus 24, de 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Ou seja, do princípio das dores, que são as primeiras contrações, para o momento em que se dirá, estar às portas, vai nascer uma criança, existe um lapso temporal, existe um distanciamento, existe um hiato escatológico, um traço. Repare que coisa linda. Eu vou repetir, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Aí está a grande questão, esta geração. Não se preocupe em contabilizá-la, que você vai entrar em parafuso. Mas vamos ver quando foi esse sinal, quando a figueira floresceu, seus ramos brotaram. Eu quero também ler com a amada igreja. Isaías 66, profeta Isaías, capítulo 66. E você vai ver que fala também de dar à luz. Você vai perceber que fala também desse momento glorioso. Isaías 66, capítulo 66, de 7 a 8. Se quiser também, pode apenas ouvir, sem nenhum problema. Atenção, vamos lá? Antes que estivesse de parto, olha que coisa linda. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu luz seus filhos, ou deu à luz seus filhos. Essa profecia bíblica se cumpriu e vocês precisam, e nós precisamos conhecer só um pouquinho de história para entendermos esse momento. Quando foi, igreja, que os ramos da figueira Israel floresceram, suas folhas brotaram? Quando foi? Em 1948. Quando depois, escute bem, quando depois de 1878 anos, o sionismo, o movimento de retorno dos judeus a Sião, Jerusalém, Sion, Jerusalém, atingiu o seu ápice em 1948. Pastor, que negócio é esse? Do ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito invadiu Roma e a devastou e a tornou dispersa, a 1948 transcorreram 1878 anos dispersos pelo mundo. Aí foi uma reunião linda. David Ben-Gurion, que até hoje é louvado pelos israelitas, Oswaldo Aranha, o nosso amado diplomata, e outros numerosos e intensos intelectuais e embaixadores reunidos, chancelaram, reconheceram a
formatação, em 1948, precisamente em maio, no decurso de 6 dias, do Estado de Israel. O Estado de Israel, irmão, que passou disperso quantos anos? 1878 anos vagando, casando-se entre primos, irmãos com outros de outra família, preservando a família, toda a família que tinha o nome de uma tribo. Elas eram feitas para reproduzir e para manter o judeu intacto. Então eles ficaram, David Ben-Gurion, Oswaldo Aranha e outros, repare bem, foram e conseguiram reconhecer Israel como nação. Israel, que não tinha pátria, não tinha constituição, era uma terra vazia, disputada pelos ingleses e por tantos outros, estava oca e vazia, quando de repente ressurgiu, e ali estava o momento em que a Bíblia diz, olha, a partir daquele momento está às portas, a partir daquele momento desta geração não passará, até que tudo isso se cumpra, que a vinda do Senhor se estabeleça e que nós possamos louvá-lo e adorá-lo. Ele vem, irmãos, e não resta a menor dúvida de que ele vem. Os meus, os teus, os nossos projetos, planos, os nossos planejamentos a curto, a médio e longo prazo falirão, acabarão, ficará tudo e você subirá. Não vai ter graça ficar aqui para que você empreenda os seus projetos, os seus planejamentos sem Deus, para que sofra na grande tribulação. Não, não, não. A terra sofrerá um colapso. Então, o que eu quero te dizer nessa noite? Que as primeiras contrações, o princípio das dores se encerraram com o renascimento do Estado de Israel. Quando todo mundo disse, e o mundo olhou e viu, está às portas, dessa geração não passará, vai acontecer, não se iluda, não nos iludamos, vai acontecer. Passarão céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, nessa noite eu quero te dizer, as contrações se avolumaram, afunilaram-se, tornou-se apoteótica, e nesse momento nós vivemos a geração onde a figueira floresceu, suas flores brotaram, seus ramos estão consolidados, e nós sabemos de que está às portas. Não são mais o princípio das dores. Acabou esse negócio, pastor, mas sempre tem terremoto, guerra, rumores de guerra. Isso é um estopim. Nasceu lá, acendeu um pavio e continua. Mas acontecerá um momento em que à meia-noite, como ladrão, no auge da iniquidade, no auge da apostasia, ouvir-se-á um grito. Quem pode gritar nessa noite? Oh, glória. E a bênção maior, internauta, presentes e visitantes, é que a igreja grita mesmo. Essa igreja é afiada, é maravilhosa. E um dia, irmãos, eu entoei aqui um grito tão lindo, tão maravilhoso, que teve uma jovem, ela está aqui me olhando, que deu um salto da cadeira de um palmo, e alguns, eu não conferi, mas mais de um palmo. Foi lindo o negócio. Qual é o grito? Eis o noivo sair ao seu encontro. A história é quem vai sair. Quem vai sair? Quem vai ficar? Eu quero sair. Eu quero ser subtraído, eu quero ser raptado, eu quero ir com Deus. Então reaja, igreja, força, igreja, porque Ele está voltando. Quantos podemos aplaudi-lo? Ó Deus lindo, maravilhoso e eterno Deus, tu estás voltando, tu és o Senhor, nós te esperamos. A igreja, enquanto o ministério de louvor sobe, já se apruma, já fica de pé, sabedor e sabedora, essa igreja linda, de que estamos às portas, o bebê vai nascer, não adianta, não escaparão do arrebatamento, não escaparão da vinda visível, não escaparão de tudo quanto o Senhor escreveu para nós. Aleluia, pastora Anailve. Glória a Deus, Ele vem nos buscar, a igreja amada.